gente, vamos lá. Nós vamos à nossa segunda aula de ética cristã, né? Nós estamos ministrando para vocês a matéria ética cristã, matéria que particularmente eu estou gostando demais de dar essa aula, né? Eu espero que vocês estejam gostando também. E aí eu quero começar nossa aula dando aqui uma definição dada por um professor de filosofia e de teologia, católico até, chamado Mário Cortella. Já ouviram falar desse professor? Mário Cortella? Ele é filósofo, é professor da PUC de São Paulo, e ele fala sobre ética, algo muito interessante. Eu não vou botar o vídeo dele, porque o vídeo dele tem 7 minutos, numa entrevista que ele deu para o Jô Soares. Então eu vou ler aqui algo que ele falou na entrevista dele, no início da entrevista dele, quando o Jô Soares perguntou a ele, professor, o que é ética? E aí ele falou o seguinte: ética responde a 3 questões da vida: quero, devo e posso. Aí você pega essas 3 palavras e você bota ponto de interrogação depois delas. Quero, devo, posso. Afinal de contas, tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não posso. E tem coisa que eu posso, mas eu não quero. Então a ética, ela está ligada nessas 3 coisas. Quero, posso, devo. E quando a gente coloca para a cosmovisão cristã, é pior ainda. Porque para algumas pessoas a ética é uma coisa. Se você for pensar na época da Grécia Antiga, Roma Antiga, você for pensar, a ética daquela época era diferente da ética de hoje. Coisas que eram naturais, normais, eram éticos, eram normais. Você ter escravo, você ter várias mulheres, o homem, no caso, ter várias mulheres. Isso era normal, era natural, fazia parte da sociedade. Não era uma coisa nem... É porque quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa sempre o quê? Na escravidão do negro, aqui no Brasil. A escravidão sempre existia. A Bíblia fala da escravidão em Jerusalém, né? Em Israel. Né? Fala da escravidão no Egito. O povo hebreu foi escravo. Existem também outros tipos de escravidões. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que existem lugares, existem tempos que a ética vai mudando. Moral não. Moral é diferente. Moral é a mesma em todo lugar. Moral é moral. Ética é diferente. Ela pode mudar conforme o tempo e o local. Nossa aula, nossa matéria que está na apostila, vocês que estão acompanhando pela apostila, não sei se vocês pegaram a apostila? Não. Não? Ninguém pegou? O pastor Osvaldo colocou até lá no grupo, mas não dá para acompanhar. Não sei se o problema que sou eu. Sim. Não estou ouvindo, Tem como não sei se o a problema gente sou ficar eu. olhando. Tem que ligar o microfone. Não está ouvindo? Eu acho que tem gente aí que está falando aí, não tá ouvindo? Liga a câmera aí. Muito bem. Bem, palavras. Nossa aula hoje vai falar sobre palavras, sobre o poder da palavra, o poder da nossa voz. Porque, veja bem, gente, a gente só demonstra falta de ética com 2 coisas, com palavras e com gestos. Então, o crente, ele é vigiado, cara, não tem jeito. Vocês estão fazendo um seminário porque vocês querem um dia exercer um ministério com melhor qualidade. Eu digo assim porque muitos já exercem algum tipo de ministério. Alguns de vocês já fazem, já realizam algum trabalho. Né? O que vocês fazem aí? Vamos lá, uma por uma. Olha lá. Quem faz o que faz na igreja aí? Fala aí. Fala aí o que você faz na igreja, já. Cada uma, vai lá. Eu trabalho como secretária. Secretária da igreja. E você? Porque eu não tenho o nome aqui, ó. Priscila. Vai, Priscilinha. Fala aí. Então, eu estou na liderança dos jovens e na parte de multimídia Tá. da igreja. Aline, você faz o que na igreja? Eu, no momento, não estou fazendo muita coisa, não.
Mas você já fez? Eu trabalhei ano passado. Mas você já fez? Não, eu ajudo a Érica com as crianças. E ano passado eu fiquei também ajudando a Juliana na liderança das crianças. Aí esse ano eu tô ajudando a Érica. E tô no grupo das irmãs. Tá. Não tô com nenhum cargo. Você é secretária, né, Aline? Da EBD também era, né? Não, tá aí. Ó, peraí, gente. Beatriz, você tá ouvindo? Você tá podendo falar? Cadê a Bia? Não quer aparecer. Beatriz, você falou? Sim, eu tô na vice-liderança do departamento infantil e multimídia. Tá. Opa, faltou alguma coisa aí, hein? É secretária dos jovens. Tudo bem. Então, você vê que cada um aí realiza um trabalho, né? Tá envolvida com algum trabalho. Então, o seminário, antigamente eu achava, antes de eu entender fazer seminário, eu achava que se fazia seminário para virar pastor. Não, fez seminário e virou pastor. Pum, veio a mágica, terminou, se formou, virou pastor. Não, você faz um seminário, você estuda um seminário para você melhorar a qualidade do seu trabalho na igreja, seja secretaria, seja... até porque, por exemplo, secretaria, tem uma matéria, eu não sei no IBADEP, mas tem a matéria do seminário que eu já dei, que é administração eclesiástica, eu já dei essa matéria, tem a matéria, deixa eu ver aqui, administração eclesiástica, prática pastoral, né? São várias matérias que eu não sei como é que é o IBADEP nesse sentido, mas existem matérias nesse sentido. Avisa, por favor, alguém lá no WhatsApp que tem gente que não está conseguindo acessar. Alguém falou assim, infelizmente não estou conseguindo acessar. Eu não sei porquê. Então fala para essa pessoa ir para o meu Facebook, porque a aula está sendo dada também no Facebook. Se a pessoa não conseguir, no último caso, ela clicar no link e não conseguir, ela vai poder assistir pelo Facebook. Ela não vai poder... Interagir. O certo é a pessoa tentar mais uma vez, clicar no link que eu dou entrada aqui, tá? Então, as palavras são importantes para que a gente possa entender a questão da ética. A gente pode ter um prejuízo no nosso futuro dependendo do que a gente fala e dependendo do que a gente age, tá? O que é a fala? É a faculdade que distingue o homem dos animais irracionais. O animal não fala. Praticamente fala. Meu cachorro praticamente fala comigo, né? Ele quer uma coisa, ele mete a patinha, de alguma forma ele tenta se comunicar, mas a fala, ela faz parte do ser humano, só racional. É um sinal, a fala é um sinal de personalidade também, né? O que você pensa, você manifesta através da fala, né? E outra coisa, é impossível saber o que a Priscila tá pensando se ela não falar. Se ela não se expressar, é impossível saber o que ela acha, ou qual é a opinião dela. Tem gente que a gente conhece as preferências musicais, às vezes, pela fala da pessoa. Preferências políticas, né? A pessoa começa a falar, esse aí apoia tal pessoa, né? Por quê? Pelo jeito de falar, pela fala, né? Às vezes nem pela ação. Às vezes nem pela ação, mas pela fala. A ação, aí é o seguinte, a ação ela precede o pensamento. Então, você pensa e depois você age, né? E o pensamento, só que o pensamento, ele é impulsionado por sugestões verbais, isto é, alguém fala alguma coisa e você reage. Reage ao que a pessoa falou. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a nossa língua, com o que a gente abre a boca para falar. Esse é o problema do crente, é a questão com a língua. E a gente... E as redes sociais, eu acho que vão ser o principal aqui da nossa aula de hoje. Porque as redes sociais é justamente onde a gente tem manifestado as nossas preferências políticas, nossas preferências musicais, nossas preferências alimentares, né? É difícil você ver alguém postar um podrão lá de Marechal Hermes,
Mas quando vai no restaurante, no porcão, aí bota aquele ovinho de codorna, tudo chique. Eu fui no restaurante chique tirar foto. Coisa de pobre, faço muito. Então, a verdade é essa, ninguém tira foto de pastel e caldo de cana. Então, a internet, ela demonstra isso, nossas preferências. E aí, a internet acaba se tornando um laboratório de ética e de antiética. Se torna um laboratório. Essa é a verdade. Né? A língua pode ter... Olha só o poder da língua. Ela pode fazer coisa boa e pode fazer coisa ruim. Ela pode ser enganosa. Ela pode transmitir conhecimento. Ela pode transmitir falsidade. Ela pode transmitir verdade. Ela pode transmitir pecado. Ela pode transmitir justiça. Ela pode transmitir pensamentos agradáveis, pensamentos danosos, falsidade. Ela pode transmitir sedução, né? A língua, olha a língua como é que é. Falsidade, perversidade, bondade e malignidade. Quer dizer, olha o poder que a gente tem na nossa língua. Por isso que tem aquela brincadeira, né? Que tem gente que vai ser enterrada, né? O corpo vai ficar no caixão e a língua vai ficar no outro caixão, né? Assim fala. Vai na caixa de fósforo e a língua no caixão. Isso. Opa, essa é nova! Olha o upgrade. Olha o upgrade da Aline. Olha só o upgrade da Aline. Como é que é, Aline? Fala aí, Aline. O corpo na caixa de fósforo e a língua no caixão. O corpo na caixa de fósforo e a língua no caixão. Essa é ótima, essa é um upgrade. Então, as pessoas estão vigiando. Você é crente, eu sou crente. Não, olha só. Porque aí tem fases, né? Você é crente. Aí já estão vigiando porque você é crente. Agora, se você tem alguma função, algum cargo, algum tipo de trabalho na igreja, pior ainda. Se você é um obreiro, diácono, presbítero, aí depende da denominação, aí começa a ficar ruim. Se você é pastor, piorou ainda. Então eu vou parar até por aqui. Agora, tem outra classe também que sofre muito, que é filho de pastor. Quem é filho de pastor? Tem alguém filho de pastor? Tem filho de pastor não, né? Eu sou filho de pastor. Como é que é filho de pastor? Eu sou filha de pastor. Meu marido chegou aqui e me Tudo bem? Filho de pastor, como é que é na escola dominical? A professora pergunta ao filho de pastor o que ele fala. Se ele acertar, também é filho de pastor, tem que acertar. Faz mais que obrigação. Se erra, que isso? Filho de pastor errando? Então esse aqui mais sofre. Eu brinco assim, mas a verdade é que... Oi? Ele nunca tem paz. Nunca tem paz. Ele vai sempre ser cobrado. Então o cristão é cobrado. Então a ética na vida do cristão, você tem que ser dobrar mais ainda a sua forma de agir diante do mundo, diante da sociedade. Quando eu falo mundo, é sociedade. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com uma coisa chamada maledicência. Isso é muito sério. A maledicência destrói famílias, a maledicência faz a pessoa sair da igreja, faz a pessoa, gera, né, na pessoa o desejo de sair dos caminhos do Senhor. Muita gente saiu porque foi falado errado, teve malícia, teve maldade na palavra, sarcasmo, uma brincadeirazinha de mau gosto, uma piadinha. Isso tudo, além de Deus estar vendo, as pessoas estão vendo. Isso é antiético. Falar na ausência da pessoa. Por isso que às vezes a pessoa que fala na cara, por mais que ela esteja errada, pelo menos ela foi lá e falou com a pessoa, né? Às vezes é grosseira, né?
né? Às vezes a pessoa é muito grosseira. Mas às vezes é melhor você ter uma pessoa assim do que ter uma pessoa que fala pelas costas. E isso, infelizmente, também está na igreja. Isso, infelizmente, também está no meio do povo de Deus. Olha só, Efésios 4:31. Quem tem oportunidade aí, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Efésios 4:31. Um dia a malícia vai terminar, gente. Ela não vai ficar a vida toda na terra, né? Vamos lá. Efésios 4:31. E toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós com todo o mal. Então aqui já acontecia na igreja. O versículo 30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia sejam tirados de dentre vós com todo mal. Aí blasfêmia, como é que está a versão de vocês? Está maldade? Ou malícia? Alguma versão de vocês está malícia ou maldade? Malícia, toda malícia. Malícia, né? Toda amargura, todo ódio, toda raiva. Então isso deve ser tirado de dentro da igreja. Olha que ele continua dizendo aqui, ó, 32. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós temos que cativar uns aos outros para perdoar uns aos outros. O problema é quando a pessoa... Hoje às quartas-feiras eu tenho duas coisas interessantes. Eu tenho psicóloga antes da aula, para poder dar aula, será? Psicóloga, terapia antes da aula e depois eu dou aula. Será que essa turma é tão ruim assim? Mas, tô brincando, gente. Mas eu fiz terapia agora, uma hora atrás. Eu estava falando exatamente isso com a psicóloga. Que a questão do perdão é importante para a nossa alma. Às vezes a gente não vai nem fazer tão bem para outra pessoa, mas a gente vai fazer bem para a gente. Não tem aquela história de você fazer a maldade com a pessoa, na verdade, é como se você estivesse tomando veneno. Não tem essa história? Sim. Quem conhece essa frase aí? Querer fazer o mal para a pessoa, mas quem na verdade está tomando veneno é você? Então vai fazer mal para você. Essa questão da maledicência, ela prejudica a pessoa. Então a gente tem que perdoar, a gente tem que ser correto, a gente tem que agir com ética. Tem uma situação que você vai passar e que você vai pensar assim: se eu fizer isso, eu vou me dar bem, mas não é o certo, não é o ético, não é o correto, não é o que Jesus faria. É sempre importante pensar assim: em meus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Já ouvi o filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Excelente livro. Quer dizer, pensa, será que Jesus faria isso? Né? Ah, não, mas eu não perdoo ela, eu não perdoo ele. Não, aí, quer dizer, quem vai ser prejudicado é você. Então perdoe. Né? Agora, a questão do uso da língua, né? Porque, como eu falei com vocês, a questão é a palavra, é o que você fala e depois o que você faz. Né? Diz aqui em Eclesiastes 5, versículo 6. Não concordes em tua boca pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras de suas mãos. Quer dizer, concorda com ele, falou uma coisa errada, né? Aí diz, não, foi sem querer. Isso é um problema muito sério, né? Dizer que sem querer, olha só, de todos os assuntos em Provérbios, nenhum... Que isso, rapaz, que isso? Meu pastor querendo conversar na hora da aula. De todos os assuntos em Provérbios, nenhum recebe tanta atenção quanto o uso da língua, do abuso da língua, né? O uso correto ou incorreto das palavras. Vamos abrir lá, vamos lá, alguém abre aí, por favor, em Mateus 12. Quem abrir primeiro, lê, por favor. Mateus 12, 36 e 37.
Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, não hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Cara, assim, a internet, ela... Pode ler de novo a primeira parte? Por favor. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, tudo que disser vão dar conta. A mesma coisa a internet, tudo que você escrever... Aí está dizendo o dia do juízo, né? Questão do dia do juízo, né? Você vai dar conta no dia do juízo. Né? No dia do trono branco, né? Que a gente vai estar diante do trono de Deus. Mas hoje em dia, a gente está vendo aí, né? O STF, né? Pegando pesado com os deputados, com os jornalistas, né? Com os apoiadores do presidente. Por quê? Porque eles falaram algo e é um direito que todo cidadão tem. Por exemplo, eu falo mal da Priscila. Ela tem o direito de entrar na justiça contra mim. Apesar de que o pessoal do STF está fazendo coisa errada. Tá? Eu acho que eles estão fazendo errado. Então cada uma pessoa vai dar conta do que ela fala. Do que ela abrir a boca. O que ela falar, ela vai dar conta. Então, o que acontece? O cara entra lá na internet, ele escreve uma bobagem gigante e depois fala que o diabo está furioso. Entendeu? Depois diz que é o inimigo, perseguição. Né? Eu estou sendo perseguido. Né? Fala que está sendo perseguido. Fala que é o inimigo. Né? Mas ela escreveu lá uma bobagem. Escreveu sobre o irmão, jogou uma indireta. Quem aqui nunca escreveu uma indireta no Facebook, hein? Quem aqui nunca escreveu uma indireta? Porque tem gente aí me devendo dinheiro e viajando para Búzios. Tem gente aí, né? Já vi muito isso. Já? Vi, mas já vi. Pois é, então a gente escreve as coisas nas redes sociais, às vezes coisas antiéticas, coisas que a gente não deveria escrever, porque a gente está sentindo aquilo. E a internet e o Facebook, ele faz a pergunta terrível, que é, o que você está pensando? Aí o que você está pensando? Você vai pensando bobagem. Aí você lê aquilo ali, tem uma inspiração. Oi? Dizem que o Instagram é a rede social da ostentação. E o Facebook é a rede social do barraco, do desabafo, das confusões. Da reclamação. Rede social da reclamação. De indiretas, isso. Então, sabe, eu vejo esse fenômeno tecnológico como um catalisador de sentimentos. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. O Twitter é para brigar, né? O Twitter é como diz aqui, né? O Jorge fala, treta, é para treta, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? A palavra falada, ela é muito poderosa, né? Olha só, os grandes políticos, filósofos, mestres e pregadores sempre souberam o valor da palavra falada. As palavras são os indícios mais seguros para o caráter de uma pessoa. Pedro, por exemplo, foi traído pelas suas próprias palavras, quando estava sentado no pátio do sumo sacerdote. Eu acho até que Pedro, ele foi traído pelas suas palavras, já quando Jesus tinha ressuscitado, e ele falou o seguinte, Senhor, eu vou atrás do Senhor, onde o Senhor for, não vou deixar o Senhor ser crucificado, né? Ele podia ter ficado calado. Aí Jesus falou assim, Pedro, tu tá falando esse negócio aí, rapaz. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, rapaz. Talvez se Pedro não tivesse falado nada, será que Jesus falaria isso? Porque acontece o seguinte, Jesus era profeta, não era, gente? Que Jesus falava, pessoal, acendia os ouvidos, né? Então o que acontece? Pedro ficou com aquilo na cabeça. Caramba, Jesus falou que eu vou negar ele. Isso vai acontecer.
Se ele tivesse ficado calado, talvez ele ia realmente negar Jesus, mas não ia ter tanto efeito. Porque ele fez o quê? Porque ele abriu o bocão dele. Entendeu? Então, às vezes a gente sofre porque a gente abre nossa boca, a gente escreve que não deve. Eu já deixei de seguir um amigo lá de Sampa, um cara bem público, né? Um cantor. Cantor não é muito conhecido, mas ele teria uma carreira que eu acho que ele tem todo o potencial para ter uma carreira grande, é um cara muito talentoso, ele escreve muito bem, tem letras boas, e é uma boa pessoa, mas ele não segura na língua. Ele escreve muita bobagem. Então eu sempre chegava, chamava ele junto, falava, rapaz, para de escrever isso aí não convém, você tem uma carreira musical, você é um cara que você tem que se prezar pelo que você escreve, isso pode te prejudicar. Aí olha como é que a pessoa paga. Vou contar pra vocês a história dele. Contar a história dele. Espero que ele não esteja vendo. Mas eu não vou falar o nome dele, tá? Então, olha só. Esse cara, o que ele fez? Esse cara foi pra internet. Olha a treta. Ok. Vamos lá. Esse camarada, o que ele fez? Ele falou mal do Marco Feliciano. Pastor e deputado federal Marco Feliciano. Olha só. Não, porque é político safado, político é tudo ladrão, que não sei o que mais, isso aqui. Escreveu uma bobagem. Aí o que eu fiz? Vi aquilo, entrei em contato com ele e falei, irmão, tira isso do ar, irmão. Irmão, não, porque eu não gosto de político, pastor não tem que ser político, não sei o que. Eu falei, irmão, você tem uma carreira musical, você é um cara que você tem o potencial para ser um grande cantor. Não, porque isso aqui é mais, isso aqui é... Tira, rapaz. Depois de muita conversa com ele, ele foi e tirou. Ele tirou. Mas o sentimento dele ficou ainda com raiva do homem, né? O que aconteceu? Ele foi convidado para cantar num lugar, em São Paulo. Chegando lá, quem era o pregador da noite? Marco Feliciano. E aí, ele ficou no mesmo gabinete que o Marco Feliciano. Só que o Marco Feliciano não sabe que ele escreveu coisa contra ele. O que aconteceu? O Marco Feliciano se mostrou para ele uma pessoa simpática, amável, querida, tratou ele lá em cima. Ele é um cara de periferia, tratou ele lá em cima. E tem um detalhe, entrou ao vivo, fez uma live para os seguidores dele. 5 milhões de pessoas seguem na época Marco Feliciano. Pegou o disco do cantor e fez assim, ó, esse é o cantor tal, aqui do meu lado aqui, abraçou ele, compre um CD dele, ele canta muito, chama ele para suas igrejas. Caramba, nem ouviu, é que Deus faz. Aí ele me ligou. Me mandou um vídeo. Poxa, bem que você falou, papapá, ppp. Eu falei, irmão, olha só, irmão. Dá a volta. Dá a volta. O que a gente fala, a gente não toma cuidado, a gente fala. Foi antiético, ele fez, foi antiético, ele não tinha nada que ficar falando. Ele é uma pessoa pública. Se o crente não pode, imagine o cara é um cantor, aí você... Sabe, claro, não estou dizendo que o cantor, que o pastor, que o artista não possa opinar sobre algo, mas ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Chamou o pastor de ladrão, chamou o pastor de safado. Você pode até dizer assim, olha, eu discordo da forma dele trabalhar, eu discordo que ele fez isso, que ele fez aquilo. Tudo bem, eventualmente você pode falar isso, mas a forma com que ele falou não foi legal. E depois... esse pastor, né, esse deputado federal apontou o CD dele para o Brasil todo. Aí ele falou assim, estamos falando para 5 milhões de seguidores do meu canal, que seguem meu canal, 5 milhões, olha, comprem o CD. E depois disso, certamente, ele teve muito... Eu soube que ele foi para Minas Gerais, foi para Bahia, viajou o Brasil todo. Não sei, o Brasil todo, mas ele viajou muito depois daquilo. Não sei se foi por isso, né? Pode ter sido. Mas olha só, gente, quem não ia querer, né? Cantor, querer ser publicado. E outra coisa, parece que o Marco Feliciano tem uma revista, que é uma publicação, alguma coisa assim,
E aí ele foi e mandou o cantor dar uma entrevista para a revista. Você tá entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, e principalmente nas redes sociais. Né? O Tiago diz que o homem ele tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar. Abre lá para mim, por favor. Ô Priscila, se você tiver fácil aí, Tiago 1,19. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Então olha o processo aí, vamos lá. Repete a recomendação, não lê o versículo todo, mas a recomendação. Esteja o quê? Pronto para? Então, pronto para ouvir, Ouvir. mas demorar para falar e ficar irado. Então ele pronto para ouvir e demorar para falar e ficar irado. Então quer dizer, Você foi, é uma sequência. mais o irado. Então ele recomenda que você ouça mais e fale menos. Tem uma frase que diz o seguinte: Deus te deu uma boca e 2 ouvidos, porque ele quer que você tenha mais intensidade aqui do que aqui, senão ele te daria, né, 2 bocas, uma boca aqui, outra boca aqui, e um ouvido só na testa, não sei. Mas, Agora, se fosse 2 bocas, com 2 línguas, seria... misericórdia! Se tem gente que com uma boca só já faz estrago, imagina com 2 bocas. Eu acho que as 2 bocas iam discutir uma com a outra. A palavra diz também que a nossa palavra tem que ser medida com sal, tem que ter um tempero, tem que ter um sabor. Isto é, tem que ser algo que faça uma diferença. Come um peixe sem sal, come um bife sem sal, que certamente você vai falar que está faltando alguma coisa. Então é o bom senso, abrir a boca para falar é o bom senso. Tem um teólogo que falou o seguinte, que a gente deve fazer 3 coisas: ouvir os outros, doar-se aos outros e perdoar aos outros. Veja que ele não fala em falar, né? E aí a gente pensar o seguinte: a gente já falou aqui sobre as coisas ruins que a palavra, que a boca, ela é capaz de fazer. Agora a gente pode ver o seguinte: coisas boas que a palavra pode fazer. Ela tem o poder de curar. Provérbios 17, 18, eu vou abrir aqui. Ó, já abri no Provérbios. Provérbios 17, 18. Eu gosto muito do livro de Provérbios, gente. Eu estou no livro de Isaías, mas é cada bordoada que eu estou lendo agora, que estou lendo a Bíblia toda de novo. Cada bordoada, rapaz. 18? 17, 18. Vê se tem. Tem, né? 18. Cadê aqui, ó? As palavras têm poder de ferir ou de curar, né? O homem sem entendimento se compromete, ficando com o fiador da presença do vizinho. Acho que está errado aqui. Provérbios 17, 18? É isso que falou. O homem falto de entendimento compromete, ficando por fiador do seu próximo. Ah, tá. Desculpa, gente, é que minha versão é diferente aqui. Eu não estava... O início estava diferente. Mas eu acho que não tem, porque ele está falando sobre o poder de curar, né? Bem, mas as palavras, elas têm o poder de curar, né? E o poder de fazer com que a pessoa tenha um bom resultado, né? A mãe, né, vocês que são mães, né, que é mãe aí, sabe que falar uma boa palavra pro seu filho é a melhor coisa. Esse menino não aprende nada, isso traz uma certa maldição pro filho, né? Você não vai aprender nada. Eu não sei se na aula passada eu contei a história da mãe palmeirense com filho corintiano. Contei? Não. A mãe palmeirense... Mas você contou em alguma aula sua, que eu lembro de ter visto. Ah, tá. Algum vídeo que eu assisti. A mãe palmeirense falou assim... Viu o filho chegou de um jogo do Corinthians, o filho dela era corintiano.
Aí ela viu o filho dela chegar do jogo do Corinthians, entrar em casa. Aí ela falou assim, meu filho, você é corintiano, meu filho. Eu ainda vou ver você num caixão com essa camisa do Corinthians, meu filho. Olha só o que a mulher fala, sem noção, cara. Aí o que aconteceu? O menino foi ver o jogo do Corinthians, não sei se foi contra o Palmeiras, ou seja, aconteceu uma desgraça, ele foi morto. No dia do enterro, a pessoa, o pai, né, não sabia dessa história, vestiu o menino, e vestiu o menino com o quê? Com a camisa do Corinthians. E ela viu o menino dentro do caixão com a camisa do Corinthians. Então, essas palavras que a gente fala, elas têm poder. Né? As redes sociais, elas são... demonstram isso. A gente às vezes fala, escreve alguma coisa. Pensa bem que você vai escrever. Eu mesmo, gente. Eu estou dando aula, gente. O Alexandre está dando aula do alto do seu trono de professor que não erra. Pô, eu estava estudando essa aula aqui, eu estava apanhando pra caramba. Então, a gente tem que pensar 3, 4 vezes. Tá certo, às vezes a gente tá chateado. Eu, quantas vezes já cocei minha... Só essa semana, já 2 vezes eu cocei minha mão para escrever umas poucas e boas que eu queria falar. Mas o bom que existe psicóloga, que a gente fala tudo com a psicóloga. Conversa com ela e solta os cachorros com ela, né? Tem o pastor também, né, gente? Ó, eu tô dizendo aqui, não é heresia, não. Professor, crente vai no psicólogo também. Quem fica doente também vai no médico também, tá? Então, também, você pode ir ao seu pastor, a pessoa que você gosta, que você confia, que você pode confessar. A Bíblia diz que confessai-vos os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados, não é? Então é importante você abrir a boca e você falar, isso faz muito bem quando a gente faz isso. Agora, quando a gente fala bobagem, né? Por exemplo, palavrão, nosso pai. Vamos abrir em Efésios 4, 29. Quem pode ler para mim? Efésios, vamos lá, Fábia. Abre lá. Peraí que eu tô com o celular. A próxima é 4, 29. Depois vai ser a Beatriz que vai ler, tá bom, Beatriz? Fica ligada aí. 4, 29. Abrindo aqui, a internet tá lenta. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, tem 3 coisas aí. Não sair palavra torpe. Não, 4 coisas. Não sair palavra torpe, mas trocar por palavras que edificam, certo? Não é isso? E depois o quê? Lê de novo. Para que dê graça. Para que dê graça. Aos que a ouvem. Aos que a ouvem. Quer dizer, para que ela tenha um resultado bom. Quer dizer, a pessoa fala uma bobagem, alguém está ligando agora, que ótimo. Valnei, tinha que ser Chaves. Tem que avisar ele lá no... Tem que mandar um zap pro Chavinho, falar para ele assim, entra lá, menino. Entra lá, não vou atender você. Mas vamos lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E aí a palavra torpe não é só palavrão, né? Alguém achava que palavra torpe é só palavrão, né? A vida toda. Eu sou crente desde o berço. Então eu sempre ouvi que palavra torpe é palavrão. Palavra torpe é palavrão, é reclamar também. Ela abrange tudo isso, gente. Amaldiçoar, né? Amaldiçoar uma pessoa, amaldiçoar uma situação, né? Quantos de nós já ficamos nervosos da vida, queremos falar um palavrão e aí solta um pipoca, alguma coisa assim que você... Eu tinha um pastor amigo meu, faleceu esse ano de Covid, infelizmente, mas ele, quando ele estava nervoso, aí ele ia explodir, ele, pipoca! Eu falei, meu Deus do céu, esse é o palavrão mais maluco que eu já vi na minha vida. Aí ele, irmão, não pode falar palavrão, né, irmão? Aí quando eu fico nervoso, eu falo pipoca. Aí eu falei, tá certo, meu pastor, olha, que saudade dele. Você tá falando pipoca? A minha cachorra
cachorra tá olhando pra minha cara, porque o nome dela é Pipoca. Ah, é? Tadinha. Deve estar pulando aí. Achando que Aqui, ó. Já apareceu tudo. Tadinha, tadinha. O meu tá dormindo aqui, tá revoltado, né? Então, a gente tem uma forma de se manifestar. Olha, eu contar até 10 eu acho que não sei se funciona, né? Depende das pessoas. Mas a gente engole muito sapo na nossa vida, né? Engole muito sapo na nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado. A palavra é um grande meio de comunicação que Deus concedeu aos homens. Afirmando ou negando, a palavra envolve responsabilidade e convívio humano. Pode ser instrumento de justiça ou de injustiça, instrumento de bem ou de mal, de amor ou de ódio, de louvor e de maldição. A gente participa do louvor da igreja, a gente ora, a gente canta, a gente está fazendo a maravilha, e sai lá, começa a reclamar, acabou o culto, parece até que a gente não saiu no culto maravilhoso. O pastor pregou maravilhosamente, a gente encontrou... Eu já escutei na situação dessa, assim, para de murmurar. Ah, mas eu não murmuro contra Deus. Então, tipo assim, a pessoa acha que a murmuração é só reclamar contra Deus, mas não, reclamar das coisas corriqueiras também, né? Contra os homens, né? Contra a sociedade, sei lá, contra a política, contra... Não recebi ainda meu... Como é que é meu auxílio? Sabe? Claro, ninguém está proibido de acontecer, isso vai acontecer, mas o que a gente está tentando trazer aqui pra gente é a gente buscar de Deus formas da gente se controlar, segurar nossa onda. Né? Agora, tem outra coisa. Então nós falamos da palavra torpe, e agora a questão do falso testemunho, que é muito sério também e que pega muito para o cristão. A questão ética do falso testemunho. Né? Pode, por favor, Beatriz, abre em Êxodo 20, 16. Eu acho até, professor, que se a gente colocar antes de cada ação nossa esses 3 princípios que o senhor falou no início, quero, devo e posso, acho que muita coisa pode mudar, né, antes da gente falar. Eu vou até tomar isso aqui pra mim, eu vou sempre me fazer essas 3 perguntas antes de seguir adiante. Faz um cartazinho, É interessante. faz um cartazinho, aí bota assim, quero, bota ponto de interrogação, devo, posso, né? Qual o resultado que a gente vai ter, né? Pronto, conseguiu? Beatriz, Às pode... vezes eu me pergunto assim, o que Jesus faria no meu lugar? Se fosse Jesus, o que ele faria? Em seus passos, o que faria Como é que Jesus? Jesus aqui, enquanto... Picotou. Travou, Ed. Repete, por favor. Repete aí, Érica. Eu falei que eu de vez em quando me faço a pergunta, quando eu me vejo em algumas situações, se fosse Jesus, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, enquanto ele esteve aqui na Terra, que ele tomou a nossa forma humana, o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus reagiria? Né? Aí eu tento me colocar assim, No lugar. Jesus para o meu lugar e para poder me centrar e tentar tomar a melhor decisão. E às vezes é difícil mesmo, né? Nossa, é muito difícil. É porque na maioria das vezes a gente quer, mas nunca deve e nunca pode. Exatamente. É verdade. Vai lá, vamos voltar aqui. Beatriz, pode ler. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Falso testemunho. Testemunho a respeito da pessoa é fazer declarações que envolvem o seu nome. O testemunho pode ser prestado diante da justiça, pode ser também ser muito comum nas conversas do dia a dia, mais conhecido como fofoca, ou nas transações dos negócios, que muitas vezes depende de informações de terceiros sobre a idoneidade de alguém, né? E aquele irmão ali não dá certo não, né? E a pessoa não fazendo isso escondido, né? É terrível isso. E o falso testemunho tem também essa questão de você dizer algo que a pessoa não disse, né? Não, eu vi o irmão falar isso. Sabe o que acontece? Tem muita coisa que é autossugestão.
que às vezes a pessoa não falou aquilo, mas você ouviu e interpretou como se a pessoa tivesse falado aquilo. Não sei se já aconteceu com você. A pessoa fala um negócio. Eu tenho um amigo que ele às vezes vem falar uma coisa comigo, aí ele fala assim, vou dar um exemplo aqui. O dono do Presunic é crente. Aí eu falei, é mesmo? Mas você é o quê? Você ouviu alguma reportagem falando? Não, porque ele está vendendo os DVDs do Silas Malafaia. Eu falei assim, então, porque ele está vendendo os DVDs do Silas Malafaia, ele é crente. Você chegou à conclusão por isso. Você não viu nenhuma reportagem. Então, existem pessoas que concluem. Ela vê uma situação e ela acha que é aquilo. E às vezes não é. Né? O meu pastor, uma vez, ele estava no shopping e aí alguém fez uma fofoca dele. Falou que viu o pastor com uma loira no shopping. Aí fez uma fofoca com o nome dele. Só que naquele dia ele tinha saído com a esposa dele. A esposa dele tinha pintado o cabelo de louro. Então a pessoa queria arranjar um rolo. Então a pessoa fala, ela não tem certeza, ela fala, é a maledicência, é de falso testemunho. Isso tem um detalhe ainda, gente. Hoje em dia, com internet, com tecnologia, tudo é gravado. Tudo que você dirá será usado contra você no tribunal. Né? Eu aqui estou dando uma aula. Tudo que eu disser está sendo gravado, está indo para o ar, está indo para vocês. Se eu falar alguma coisa errada, já aconteceu várias vezes, eu estou dando aula e da pessoa na aula seguinte falou assim, professor, semana passada o senhor falou isso, falou aquilo. Né? Hoje em dia tudo é vigiado, gente. Tudo é vigiado. Essa semana eu botei um vídeo no meu canal de uma entrevista que eu fiz com um cantor. E o que aconteceu? Ele foi se apresentar no Raul Gil, então eu botei um trechinho dele lá no Raul Gil. Né? Raul Gil entrevistando ele cantando. O que aconteceu? O YouTube tirou meu vídeo do ar. Que eu botei um trechinho no programa do Raul Gil. Você tá entendendo? Então, às vezes a pessoa acha que não, eu falei, mas não vai dar em nada, não. Dá sim, porque alguém vê. Alguém vê e ou censura, ou te prejudica. Ou, se eu der um dado aqui errado, outro dia eu estava dando aula sobre história da igreja, sobre como a igreja se tornou católica, e eu dei um dado de data errado. Quando eu fui editar, isso foi ao vivo, quando eu fui editar eu vi que eu dei a data errada que eu fiz, eu cortei. Porque as pessoas estão de olho. As pessoas estão de olho, então não tem jeito. A gente é Big Brother diário, não tem jeito. Outra coisa que é muito comum a nossa boca falar, e não é muito ético, é mentir e falar que é brincadeira. Né? A palavra é um dom sagrado, não é para ser usada em situações que envolvam afirmações irresponsáveis. Há muitos que gostam de fazer afirmações falsas sobre outras pessoas só para ver o resultado. É uma leviandade imperdoável que não pode existir entre crentes e Cristo Jesus. Fala um negócio... Eu estava brincando. Não tem aquela frase, né? Que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Brincadeira tem um fundo de verdade. Não é? Não, irmãozinho é gordinho, né? Ou sei lá, fala demais, alguma coisa. Eu tô brincando, irmão. Caramba, acabou de falar um negócio, E hoje em dia, gente, é o que eu falei pra vocês, tudo pode dar processo. Antigamente, o pai batia no seu filho, né? Porque ele fez uma desobediência, alguma coisa assim. Hoje ainda existe, né? Não tinha muito essa coisa de bater no... Hoje, o novo ministro da Educação, que é pastor presbiteriano, falou de usar a vara, né? Que a Bíblia recomenda usar a vara, né? E, óbvio, a internet explodiu falando mal dele. Por quê? Porque ele falou que o filho deve ser educado com a vara, né? Tem que levar uma palmadinha, tem que ser disciplinado. O pessoal criticou ele. Então, hoje tudo processo.
Nos Estados Unidos tem filho processando mãe. Entendeu? Filho processando mãe, porque mãe bateu. Entendeu? Que a mãe deu uma coça, sabe? Então, se até isso tem, que eu acho um absurdo, não é? Imagine se a gente fizer alguma coisa errada. Sabe, essa coisa de internet, eu vou voltar aqui à internet. A gente, hoje em dia, essa lei que está vindo aí, é uma lei que está para ser aprovada aí, né? Tem uma lei que está para ser aprovada aí, que é da lei, chamada Lei das Fake News. Se você escrever alguma coisa, se essa coisa tiver dentro dessa lei, você pode ser preso por fake news. Então é muito sério o que está acontecendo, né? E o barulho é de vocês, né? Então é muito sério o que está acontecendo. Tudo que você disser pode ser usado contra você, tudo que você disser pode ser processado. Você tem que tomar cuidado de falar nomes na internet, falar nomes no vídeo. Por exemplo, quando eu gravo vídeo, eu evito falar nomes. Eu falo, tem uma pessoa... por exemplo, eu vou falar especificamente de alguém. Eu falo assim, dizem, ou eu li no jornal tal, porque eu não posso dizer, tal pessoa é ladrão. Eu tenho que tomar cuidado. Tal pessoa, a pessoa X é ladrão. Mas, eu li no jornal, tem uma notícia, há suspeitas de que, uma linguagem jornalística, há suspeita que, segundo o jornal tal, segundo a notícia que saiu assim, não é? Por quê? Porque há processo, eles estão processando, eles não querem saber, estão colocando na justiça. Aí pega você que não tem um advogado assim fixo, né? Quem é que tem advogado? Fala assim, não sou advogado, fala aí. Não tem, não sei. Você vai até pensar, eu tenho um primo do cunhado, da irmã, do genro, do neto do meu primo, é advogado, vou ver se ele me ajuda. Não tem ninguém aqui não, porque o meu advogado, ele está assistindo essa aula e ele me cutuca quando eu falar uma bobagem. Não, ninguém aqui tem um advogado como, sei lá, os políticos têm. Né? Então tem que tomar cuidado, cara, a gente tem que tomar cuidado que a gente escreve. Aí o crente escreve uma bobagem no Facebook e vai pregar na igreja. Tá entendendo? Ele escreve uma bobagem no Facebook e vai dirigir o culto. Ele escreve uma bobagem no Facebook e vai cantar no louvor. Ele escreve uma bobagem sobre o irmão no Instagram, ou posta uma foto, sei lá, e faz um comentário jocoso sobre a pessoa, e vem orar e quer ser o bambambam. Não dá certo, gente. Não funciona. Né? A gente tem que proceder como novas criaturas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Érica, lê por favor. Efésios 4:17, eu acho que é isso. Não, peraí. Peraí. Tem alguns versículos dessa apostila que estão... Eu acho que é 3. Peraí. Só um instantinho, tá? Não vou procurar não, mas eu vou dizer pra você qual o versículo que eu queria falar. É que... Peraí, só um instantinho. Quem em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Né? Se vocês acharem aí, os crentes em Cristo são novas criaturas. Se achar aí, me fala que eu dou vez. Os crentes em Cristo são novas criaturas, formam um só corpo, logo
O tratamento com os não crentes não pode admitir mentira, porque somos novas criaturas. Mentira é a manifestação do homem carnal e filha do diabo. Alguém achou não, né? Tá, mas é esse versículo que eu queria dizer, né? Nós somos nova criatura. Esse, Hã? tá aqui. Pode ler. É 4,17? É esse mesmo que você está falando? Não, seria 4,17? Seria. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Tem a ver um pouco, né? Que é a vaidade da mente, a pessoa acaba falando, mas não é esse versículo não, tá? Eu não sou bom de decorar versículo, gente. Ó, aonde está? Às vezes eu decoro o versículo todo, mas onde está eu não decoro. Isso eu não sou bom não, confesso a vocês. Vamos lá. 4,15? Na apostila tá aqui dizendo que Efésios 4,15 está falando sobre procedamos como novas criaturas. Isso aí. Vamos lá. Uso responsável da palavra. Vamos lá, porque o tempo passa, né? Já são 8h30, né? E não envolve apenas a verdade. Não se deve usar este dom para aquilo que for fútil, grosseiro, prejudicial. A palavra deve ser temperada com sal, de modo a levar sempre a edificação, e toda mentira deve ser abominada. Qualquer tipo de mexerico, intriga, insinuação maldosa, segundo as intenções, nas expressões, faz parte de irresponsabilidades e dissimulações. Isso são formas que não devem ser propagadas pelos santos, não é? Agora, palavras ociosas, não é? Vamos ver aí. Vamos dar a Érica ia ler. Vamos lá, Aline, depois a gente vê. Mateus 12:36. Mateus 12, versículo 36. Quando achar, fala, hein? Tá sem áudio. Peraí, meu microfone tava desligado. Mateus 12:36. Eu li pra mim. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é palavra frívola? Alguém procura no Google aí no dicionário. Palavra frívola. À toa. O meu tá falado à toa. Inútil. O meu tá inútil. Inútil, ótimo. A apostila ela apresenta algo que ela diz que a gíria é algo satânico. Eu confesso a vocês que, assim, a gíria, eu acho que ela pode ser até uma coisa desnecessária. Satânico, para mim, satânico é muito forte para gíria. Por exemplo, se eu vou pregar para alguém, eu posso fazer uma pregação utilizando uma linguagem da pessoa. Nem sempre gíria é palavrão, né? Ô Mané, vem cá. Carioca ele fala isso, né? Carioca fala, Mané, ô moleque, chega aí, moleque. É até uma linguagem que às vezes identifica determinado grupo de pessoas e tudo. Igual surfista. Surfista tem um jeito de falar, roqueiro. Então, assim, tem coisas, palavras em si não é ofensa, mas sim palavras que identificam aquela tribo, vamos dizer assim. Exatamente. Então assim, eu tenho esse cuidado, né? De não dizer que é satânico, né? Mas eu acho que em alguns momentos ela vai ser necessária. Você vê que na década de 80 chegou o Janires.
com o rebanhão. Né? Eu falava hoje com um rapaz lá de BH, que ele me perguntou sobre o Janires, que é o fundador, criador do Rebanhão, né? Que canta a música Minha Vida Que Era Muito Louca, né? Ele começou a cantar essa canção, só fartei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, né? Inundou o meu coração, eu era mago que dava dó, meu palestor listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou, ele falava na língua do povo, né? Tem aquele Marco Antônio que canta Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro. Então você tem aí linguagens. Então você tem linguagens. Parece que é uma brincadeira, mas talvez ele alcance alguém. Você está entendendo? Então é uma forma de você alcançar pessoas daquela tribo, vamos dizer assim, não é? O Janires era campeão disso, de usar, né? Jesus não precisou de prancha para andar sobre o mar, nem precisou de máquina xerox para multiplicar peixe e pão. Davi não precisou entrar na discoteca para aprender a dançar, mas na frente da arca ele dançou e Mical se escandalizou. Então, olha só, ele usou uma linguagem, né? Não precisou de prancha para andar sobre o mar, nem de máquina xerox para multiplicar peixe e pão, né? Ele usou muito isso, a gíria. Então, às vezes, ela é necessária, mas ela tem o seu local. Então, eu não vou... Como é que é o nome da igreja de vocês mesmo? Desculpa, eu nunca sei de cor. União Evangélica Pentecostal. União Evangélica. Pentecostal, né? Aí eu chego lá no púlpito, sou convidado lá, tá o pastor lá, o ministério todos, os diáconos, os presbíteros, e eu começo. Aí, malandragem, eu vim trazer a palavra, eu vou verpar daqui para de lá, eu não vou pregar nunca mais lá. Agora eu vou para um ambiente, sei lá, que tem lá o pessoal do funk, que tem o pessoal... cada tribo é uma linguagem, gente. Eu já preguei em todos esses ambientes. Para pregar para criança, você não vai pregar porque vamos abrir as escrituras sagradas. Baixemos nossas frontes, crianças, para nós orarmos. Não, peraí, é o ambiente que você está. Então, eu acho que a gíria, ela tem o seu lugar sim, mas eu não acho que ela possa ser considerada como satânica, como aqui a apostila apresenta. A gente tem que pensar também uma coisa. A apostila é baseada da Igreja Assembleia de Deus, em Curitiba, o Sul. Então, talvez ali eles não utilizem da gíria, você está entendendo? Então, a gente tem que compreender o local, né, e respeitar. Talvez para aquela realidade ali, gíria é algo grosseiro, né, imoral, blasfemo, né? Vamos ver aqui. Enfim, o uso da palavra do crente deve ser feito criteriosamente, falando o que for bom para promover a edificação aos que ouvem. O uso da palavra deve ser responsável, não envolve apenas a verdade. Não deve ser apenas... não basta ser só verdade. Não pode ser grosseiro, prejudicial. A palavra deve ser temperada com sal, de modo a levar sempre edificação, né? Você abre sua boca, você tem que abençoar. Abriu a boca... Eu lembro de uns anos atrás, essa também é uma história interessante. Uns anos atrás foi um rapaz na minha igreja, lá na roça, pregar lá, e não sei quem foi que convidou esse irmão. Aí o irmão foi contar o testemunho que quando ele era da religião, de uma religião afro. Aí ele falou tantas vezes, mas tantas vezes, a palavra saravá, tantas vezes na pregação, e eu dizia saravá, e ele falou tantas vezes, quando acabou a pregação, eu estava no quintal, no terreiro, lá da roça, lá atrás da igreja, aí tinha umas galinhas assim, né? Aí tinha um irmão Silvio, hoje ele mora em Niterói, aí ele foi e falou assim, vou matar a galinha
galinha aqui para fazer o nosso almoço. Aí ele pegou a galinha, botou assim no tronco, aí pegou e cortou a cabeça da galinha. Aí a galinha saiu sem a cabeça correndo. Aquele espasmo. Aí a criancinha lá gritou assim, saravá, saravá. Então a criança começou a gritar, saravá, saravá. Quer dizer, essa criança hoje é casada, já tem até filhos, já está até grávida de outro. Mas eu até sempre falo com ela, lembro dessa história. Quer dizer, o que o camarada falou na pregação, ela não falou nada de bom na pregação. Ela reteve o quê? A palavra ruim. Então você na pregação, na ministração, não convém você falar certas palavras. Tem que tomar cuidado com o que fala. Porque isso pode... quer dizer, a pessoa vai... Eu tenho um amigo que ele é dublador. Ele faz dublagem de filme. E ele falou uma coisa uma vez comigo. Eu entrevistei ele lá num projeto que eu tinha com jovens. Eu convidei ele, que ele é pastor também. Eu convidei ele para uma entrevista. Então eu entrevistei ele, falar sobre dublagem e tal. Tá até lá no meu canal. Aí ele falou assim, Alexandre, uma boa dublagem, ninguém percebe que o filme é dublado. Mas quando uma dublagem é ruim, todo mundo fala mal da dublagem. Quando a dublagem... Que filme... Não, o filme pode até ser bom. A dublagem consegue estragar um filme. Mas tem cara que é um profissional tão bom que você esquece que você está vendo um filme dublado. A mesma coisa o cristão, a mesma coisa a pregação. Se você pregar uma mensagem certinha, direitinho, e se você tiver algum erro, é bem provável das pessoas lembrarem do seu erro e não da mensagem boa. Então a gente tem que temperar com sal, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que alguém se mexeu aí. Quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Pode. Já estamos terminando aqui. Mentiras também é uma forma de palavras de que se utiliza a questão de ética, não é? As mentiras... Peraí, só um instantinho. Mentiras não devem ser utilizadas pelos santos. Há pais que instruem seus filhos valendo-se de várias mentiras. Quando as crianças percebem algumas delas, os próprios pais caem no descrédito das crianças. Qualquer palavra que sair da nossa boca deve ser a expressão da verdade cristalina. A mentira procede do diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Olha só, gente. Já aconteceu com vocês? Não precisa responder, não. Mas de vocês, quem é mãe, né? Falou alguma coisa pro filho e o filho... Mas mamãe, né? Tem a história daquela criança, né? Que o pai e a mãe foram no enterro de uma pessoa, né? E aí foram lá, e aí o pai falou assim, ele era um homem bom, ele era uma pessoa ótima. Aí o menino olhou no caixão e falou assim, mas papai, não era esse que o senhor falava, que estava te devendo dinheiro, que era safado, que era isso? A criança, ela presta atenção, cara, não tem jeito. Criança é fogo, criança é fogo. Então vai mentir pra criança, vai falar coisas que daqui a pouco ela vai descobrir. Meu pai mentiu pra mim, minha mãe mentiu pra mim. Então fala logo a verdade, né, com ela. Pede discernimento a Deus, mas não vive, não baseia a vida em mentira, não. Aí diz o seguinte, Jesus diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que foi homicida desde o princípio. Ele, o diabo, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, fala tudo o que é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Isso está em João 8, versículo 44. Aqueles que amam e cometem a mentira ficarão de fora no reino de Deus, não poderão entrar nos céus. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Beatriz, abre lá em Apocalipse 22, 15.
Depois, a Priscila abre Mateus 12, 37. Apocalipse 22, 15. E Priscila, Mateus 12, 37. Quando a Beatriz achar, pode ler. Posso ir? Pode. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Tem uma versão que diz assim, e ficarão de fora, né? Os cães que se prostituem. Agora o finalzinho, leu o finalzinho? Finalzinho? Os que praticam a mentira. Amam e praticam, não é isso? Quer dizer, ele não só mente, mas ele gosta de mentir. Isso é um problema mais sério ainda. Ele gosta, tem prazer. Isso aí, existe uma doença, não sei se vocês sabem. A psicologia, isso aqui eu nem tinha visto aqui não, mas a psicologia chama isso de mitomaníaco. É a pessoa que tem mania de mentir. Ela mente tanto que ela começa a acreditar nas mentiras dela. Ela não sabe jamais o que é verdade. É uma doença, é mitomaníaca, tá? Oi? Eu não sabia que tinha nome, mas eu conheço gente assim. Mitomaníaca. Vamos lá, Mateus 12, 37. Na própria mentira. Oi? A pessoa se atrapalha na própria mentira. Mente tanto que não lembra nem mais do que mentiu. Mente que nem sente. Virou um comportamento condicionado. Mateus 12, 37. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Em algumas versões, ou julgados, né? É brabo, isso aí é muito forte. Me arrepio todo de ouvir isso aí, gente. Vamos lá. As palavras são sérias, pois vêm do coração, expressando que a pessoa é o que ela fala. Né? Jesus torna claro que é na vida que as palavras e atos expressam o caráter que a pessoa tem. Elas são uma árvore, e essa árvore pode produzir frutos bons ou frutos ruins. Uma pessoa pode tirar do seu tesouro só o que tem. Ele pode tirar coisas boas, ele pode tirar coisas más. Né? A pessoa é julgada até por toda a palavra fútil que diz. As palavras são ociosas. Né? Assim, tem pessoas que elas só têm amargura no coração. Então elas só vão falar sobre amargura. É muito difícil pegar um cara, uma irmã como essa, um irmão como esse, que a gente vai tratar. A pessoa só reclama, tudo não está satisfeita com nada. Se o pastor prega alto, reclama. Se o pastor prega baixo, reclama. Se a igreja fez uma festa com refrigerante, reclama, porque tinha que ser suco. Fez a festa que não tinha refrigerante porque o pessoal está muito natureza. A pessoa que eu chamo de... Eu já falei até nas nossas aulas, que é o que eu chamo de ministério da reclamação. É um ministério, tem ministério de dança, ministério de louvor, ministério de oração, consagração, e tem o ministério da reclamação. Né? Então, é muito triste que pessoas, elas são tristes, elas, quando abrem a boca, elas manifestam um caráter negativo, bota você para baixo. Tem a história, não sei se você sabe dessa história, de um rapaz que ia se suicidar na ponte. Então, ele estava sentado na ponte para se suicidar e o policial falou assim, não, eu vou lá falar com ele, pelo amor de Deus, ele não vai fazer isso. Aí o policial foi chegando devagar, aquela forma, né, do policial de ir conversando com a pessoa, chegando perto. Aí falou assim, poxa rapaz, o que houve? Aí o cara tava pra baixo pra caramba, né? Ele falou assim, conta a sua vida pra mim.
E aí o cara foi e contou a vida pro policial. No final o policial pulou também. Então, existem pessoas que é o que eu falo a vocês. Elas contaminam o outro. Ela tem uma negatividade na palavra dela. Ela fala tanta bobagem que ela acaba contaminando o outro. Ela acaba fazendo com que o outro tenha os mesmos desejos, né? Falem a mesma bobagem, né? Reclame a mesma coisa, né? É muito perigoso, né? É muito perigoso. A verdade é que você vê, as igrejas sempre têm grupinhos, né? Grupinhos e grupelhos, né? E aí, esses grupinhos eles podem ser muito bons, mas também existem grupinhos que são muito ruins, que prejudicam, porque é aquela patotinha que, sei lá, ela gosta só de hino de fogo, a outra só gosta de worship, a outra só gosta de hino das rádios, a outra só gosta de hino antigo. Ah, não, eu gosto da harpa. O negócio é a harpa. O negócio é a harpa cristã. O resto é tudo do diabo. Então, esses grupinhos, por um lado, eles faz parte de algo meio que cultural dentro do meio evangélico, mas se não tomar cuidado, cada grupinho vai falar mal do outro. Entende? Quando é uma manifestação cultural, que a pessoa gosta de um estilo de música, tudo bem. Mas vai falar assim, não, o pessoal do worship ali, música ruim, repetição, né? E o pessoal do worship fala que o pessoal da velharia lá só gosta de hino que dá para tocar em órgão, não dá para botar a bateria num hino, né? Isso é um problema sério que acontece dentro da igreja, no contexto da igreja. E cabe a nós sermos pacificadores. Não é juntar, escolher, não, eu gosto mais de worship, vou para aquela turminha. Não, é tentar se pacificar, é tentar unir. Né? Eu fazia muito isso quando eu era diretor de música lá na igreja. Eu pegava o hino da harpa, eu via a necessidade das pessoas que gostavam de hino da harpa, sempre falava comigo, eu gosto tanto do hino, peregrinando, sei lá, glória, glória, aleluia. Ou eu falava, tá bom, nós vamos. Aí o que eu fazia? Eu botava um ritmo que alcançasse os jovens e alcançasse as pessoas. Eu botava, sei lá, já refúgio a glória eterna, botava um rock and roll caprichado, mas botava aquele hino lá. E os irmãos estavam lá, bom, feliz, batendo palma lá, mas cantando glória, glória, aleluia dele, da harpa cristã que ele queria. Então, essa coisa de pacificar, de unir, não é? Sabe, assim, a igreja é uma comunidade, não é? Comunidade de pessoas. Fermentar tá muito fácil, né? Oi? Hoje em dia fermentar tá muito fácil. Exatamente. Ao invés de jogar gasolina, joga água para apagar o fogo. Gente que joga gasolina, é mesmo, irmão, aquilo não presta não, aquilo é porcaria, aquilo é coisa do diabo, aquilo é plano de Satanás para tirar a igreja da bênção. O worship é coisa do demônio. Não, gente, é um estilo, já teve um estilo antes, um estilo agora é um estilo, você pode não gostar, isso aí é natural, você tem o seu motivo, às vezes o motivo é até plausível, mas existe, tá ali na igreja. Jeito. Conviva com aquilo, una o útil ao agradável, ajude uns aos outros e a igreja vai ser comunidade. É para isso que a igreja é, para ser comunidade. Alguém quer comentar algo? Muito bem. Vamos finalizar? Bem, vamos lá. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás condenado. Nós lemos isso, não foi, gente? Pronunciar uma palavra é muito importante, desde que nós pronunciemos ela e que elas possam trazer edificação para a igreja. Façamos isso. Gente, mais uma vez eu quero dizer o que eu disse no início da aula. Você está fazendo seminário, você está estudando o IBADEP, você está se preparando para exercer a sua função com mais qualidade. Então, vocês busquem
se guardar um pouco mais nas redes sociais. Não quer dizer que você não deva publicar. É bem provável de terminar aqui eu publique alguma coisa na rede social. Façam, não tem problema, é legal, a gente se diverte. Mas pense bem o que você escreve, pense bem o que você posta, a foto. Meu Deus do céu, não vou nem falar das jovens, do jovem que bota as fotos na internet, que só Jesus na causa. Sabe? Isso aí, meu Deus do céu, às vezes eu olho assim, como eu não sou mais presidente de mocidade, não posso falar nada. Se bem que eu também não, mesmo que fosse eu não ia falar pra mulher, né? Porque normalmente o homem fala com o homem, mulher fala com mulher, né? Sempre quando eu vi um negócio esquisito, eu chamava pra eu vi umas meninas botando negócio, quando eu era presidente de mocidade, o que eu fazia? Eu chamava uma irmã, chamava uma senhora da igreja, falava, olha só, dá um toque na irmã tal, né? Aí, irmã, você tá olhando, né, irmão? Eu falei, irmã, eu tô tentando ver se você... Você acha que se eu tivesse de olho na irmã, eu ia te falar alguma coisa, minha irmã? Abre a tua boca, eu sou o presidente da mocidade, garota. Eu tô falando pra você falar com ela. Você quer que eu vá falar com ela? Se eu for falar com ela, vai pegar mal. Então não tem que ser eu, né, irmã? A irmã vai lá. Já não serve mais. Vou chamar outra. Eu chamava outra, e a outra tinha sabedoria, ia lá falar com a irmã. Você tá entendendo? É sabedoria de falar com as pessoas, de agregar do que separar. Amém? Gente, obrigado por vocês terem ficado nessa aula aqui. Você que acompanhou aqui pelo sala do Facebook. Gostaram da sala do Facebook? Gostei. Muito bom. E olha que eu nem usei as ferramentas de compartilhar tela. Poderia ter usado, é mais fácil aqui. Eu continuo vendo vocês compartilhando tela. É show de bola, eu gosto mais aqui. E vocês recomendem o pastor Oswaldo, fala com ele, né? Porque ele queria fazer como um teste hoje, né? Ver se ia funcionar bem. Eu creio que funcionou bem. Eu não sei o que houve com os irmãos que não conseguiram entrar, né? Porque eu já dei aula com esse aplicativo com gente que nem tem Facebook. Nem tem Facebook. O cara não tinha nem Facebook no celular e ele conseguiu assistir. Então alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, né? Vamos lá. Às vezes o aplicativo que não está atualizado, só se for alguma coisa nesse sentido. Pode ser. Tem que, vocês que ficaram então aqui, atualizem o seu celular, seu Facebook, né? Vamos orar? Pra gente terminar? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por esta aula. Te peço que tu possas abençoar cada um de nós, aqueles que não puderam assistir, que eles possam assistir pela internet, pelo YouTube depois. Eu te agradeço por este momento maravilhoso e nos sustenta para o dia de amanhã, o dia de trabalho, que possamos ter sabedoria, Senhor, para agir de forma ética, abrir nossa boca quando tivermos o que realmente falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja a bênção, não seja o crente Ofélia. Você já ouviu falar, sabe quem é Ofélia? Já ouviu falar da Ofélia? Ofélia era um personagem que falava muita besteira. Aí o marido falava assim, Ofélia, fecha essa boca. Ela falou assim, eu não fecho a boca porque eu só abro a boca quando eu tenho certeza. E ela falava muita bobagem. Então, não sejamos crentes Ofélias, sejamos crentes abençoadores, amém? Um beijo pra vocês, até a próxima aula, se Deus quiser. E tamo junto, tá? Tchau, tchau. Tchau, menina. Tchau, pessoal. Tchau, menina. Boa noite. Gente, obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Essa aula vai pro YouTube, né? Vai ficar lá no YouTube. Se você quiser assistir de novo, é só você acessar o YouTube. Daqui a pouco eu tô tirando ela do Facebook. Essa aula não fica no Facebook. Ela só é ao vivo para quando o aluno não consegue assistir. Então ele vem para cá para assistir a aula com a gente, tá? Quero agradecer por você ter ficado com a gente. E já vou gravar para vocês no Facebook. Se você quiser, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Clique aqui embaixo, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda vez que a gente tiver uma aula, você vai receber as notificações. E não se esqueça de curtir e de compartilhar. Você pode também comentar a nossa aula e aí você vai nos ajudar, tá bom? Tchau, um abraço, até a próxima. Aula do IBADEP, Ética Cristã com o professor Alexandre Passos. Tchau!